Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Kelly, que é terapeuta e diretora da nossa equipe, aqui da equipe Maíra Gaiato, e nós viemos falar hoje sobre comportamentos esperados para crianças de 1 ano de idade. Esses comportamentos que nós vamos falar são baseados nas pesquisas feitas pela metodologia Denver de intervenção precoce e correspondem a comportamentos do checklist de 9 meses a 18 meses de idade. Então, significa que crianças com 9 meses devem começar a emitir esses comportamentos e que no máximo com 1 ano e meio esses comportamentos devem estar super bem instalados no repertório dessas crianças. Nós selecionamos alguns principais aqui para discutir com vocês. Então, em média, uma criança de 1 ano de idade já precisa fazê-los. Nós selecionamos a importância do atender ao chamado, atender ao nome. Todos vocês sabem que isso é um critério importante para o desenvolvimento ou para a avaliação de autismo. Mas as crianças com 1 ano, elas devem atender aos chamados, aos nomes, mas elas também devem atender a uma indicação num livro. Por exemplo, quando você mostra para ela num material, olha, o carro aqui, a criança precisa vir, olhar e acompanhar, acompanhar com o olhar ou com um gesto, apontando, mostrando que entendeu, que compreendeu o que você está falando. Outra coisa importante que ela já pode começar a fazer por volta dessa idade é interagir com você, sorrir para você diante de algumas brincadeiras. Então você tá cantando com ela alguma musiquinha que ela gosta bastante, você espera algumas trocas comunicativas, intenções de comunicação, sorrisos, gestos de que tá gostando daquela brincadeira. Por exemplo, você pode fingir, os dedinhos vão te pegar. Eu faço muito formiguinha com as crianças. A formiguinha vai subindo, vai subindo, vai subindo para fazer cócegas e a criança demonstra entender a sua intenção com as brincadeiras e já corresponder com os sorrisos, né? Ou quando ela corre, você faz, eu vou pegar, 1, 2, 3, ela pula no seu colo e você joga ela pra cima. Se ela emite algum outro tipo de comportamento pedindo mais daquela brincadeira, levantando os bracinhos, dando sorrisinhos, olhando pra você, são algumas das comunicações. Elas precisam entender essas brincadeiras e ter postura antecipatória de já se preparar para elas. Esses itens que nós explicamos agora correspondem à comunicação receptiva, a comunicação do que a gente fala e a criança compreende. Agora nós vamos falar sobre a comunicação expressiva, a importância da criança conseguir dizer ou mostrar algo pra gente. É muito importante com 1 ano de idade que a criança já emita sons com função. Então, palavrinhas ou tentativas de palavrinhas com função. Com função significa querendo dizer alguma coisa. E ela precisa fazer isso com troca de olhar associado. Então, ela emite um som e ela olha para você compreendê-la. Então, por exemplo, se ela quer pegar um brinquedo que está longe do alcance dela, uma criança com autismo tende a escalar, a puxar móveis, a dar um jeito de conseguir sozinha, ou ela pega na mão dos pais e puxa os pais como ferramenta para pegar para eles. Uma criança com desenvolvimento típico deve tentar emitir um som, falar ou urso, mas com troca comunicativa de olhar e um som para explicar, para dizer o que ela quer. Uma coisa interessante que a criança já deve fazer seria a troca de balbucios duplicados, que seria o quê? O mamamá, o papapá, esse tipo de comunicação intencional para nomear as coisas, para nomear as pessoas. Então ela olha para a mamãe dela e fala mamamamamá. Isso é um balbucio duplicado, né? E também os diversificados, que é quando ela coloca outras sílabas associadas. Então é mamamimimi, mami, mami, papi. Começa a trocar essas sílabas, não é mais a mesma coisa, mamamá, ela começa a diversificar. Para um estímulo determinado. Não adianta a criança fazer isso aleatoriamente como um balbucio que ela deveria fazer com 6 meses de idade. Então não adianta ela falar sozinha ou fazer esses sons para si mesma, tem que ser com a intenção, com a ideia de chamar alguém ou para corresponder com alguém, né? Ela deve expressar agora uma comunicação e não apenas se autoestimular com aquilo. Perfeito. Outra coisa interessante que a gente tem para
pontuar seria as competências sociais. O que uma criança, o repertório de jogos sociais que essa criança tem. Então, se ela tem um repertório amplo, ela gosta de brincadeira de jogar pra cima, ela gosta de cosquinha, ela gosta de ser empurrada no carrinho. Então, é ter um amplo repertório, né? Cada vez mais aumentar a quantidade de brincadeiras envolvendo rotinas sensórios sociais, que envolve o contato com outra pessoa. É esperado que ela tenha pelo menos de 5 a 10 brincadeiras já estabelecidas com os pais. Então, que eles tenham aí um repertório de um gostar de brincar com o outro de determinadas brincadeiras. Precisa ter pelo menos, no mínimo, 5 já estabelecidas. Você tem exemplos de brincadeiras desse tipo? Você pode colocar a criança num cobertor e puxar pela casa, pode pegar ela bem alto e jogar pra cima, rolar com ela, esse tipo de brincadeira que envolva outra pessoa, ou seja, que ela dependa de uma outra pessoa para brincar com ela. Ela não consiga fazer sozinha, né? Exatamente. Se resolver sozinha, É importante também, sobre as competências sociais, a criança responder ou demonstrar consciência às saudações, a oi, a tchau, saber o que significa e manter contato visual de 2 a 3 segundos quando alguém tenta dizer esses ois ou esses tchauz, né? Mesmo que ela não fale, ela precisa entender o significado, que significa que alguém está indo embora ou que alguém está chegando, e precisa interagir, pelo menos com contato visual nesses momentos. Outra competência super importante que a gente fala muito aqui é sobre o repertório de imitação. Uma criança já com 1 ano de idade precisa ter um repertório de imitar ações com objetos. Então, quando nós pegamos um objeto, pegamos um martelinho, por exemplo, e batemos em algum lugar ou em algum brinquedo, a criança precisa pegar e fazer igual. Se nós pegamos 2 peças diferentes de objetos, batemos uma na outra, a criança observa e faz igual. Pelo menos um repertório de 8 a 10 ações de imitação com objetos. Tem mais exemplos de imitações desse tipo? Com imitações de objetos? É. Imitações de objetos seria você colocar alguma coisa dentro de um recipiente. Você põe as bolinhas dentro de um pote para depois jogá-las. E a criança observa E ajuda você a colocar as bolinhas junto. Ainda na área de imitação, uma coisa interessante e bem bacana que as crianças, a partir dos 5 meses, já começam a demonstrar são os movimentos orofaciais, que elas começam a imitar. Então, quando você faz um movimento e a criança começa a imitar. É muito comum a gente pegar um bebezinho e começar a estralar a língua. Ele vai tentar se aproximar, se ele ainda não sabe estralar a língua, mas já vai tentar te imitar. É importante também que esses movimentos têm que ser de 6, pelo menos 6 movimentos orofaciais que uma criança de 1 ano e meio já deve estar fazendo. Cognição corresponde às habilidades do cérebro, né? O que a criança consegue fazer, o que ela aprende. Com 1 ano e meio de idade, é importante que a criança já faça agrupamentos, pareamentos. Explica o que é isso. Pareamento é quando ela vê uma imagem e ela consegue associar pelo meio visual que aquela imagem corresponde a essa, ou seja, que ambas são iguais e que ela pode juntar, seja naqueles quebra-cabeças de encaixe por pareamento, né, que você vê a figura igual uma coruja e você coloca no mesmo lugar, correspondente à imagem. É importante que ela faça isso já com imagens, com objetos e com cores. Ela precisa saber que esse é azul e que são iguais. Exatamente. As cores é uma parte importante para ela já começar tanto a aumentar o repertório dela cognitivo de representações. Esse é o amarelo, esse é o verde, esse é o azul, quanto para objetos, ou animais. Esse é a coruja, esse é o leão, esse é a vaca, para ela já começar a ter essa associação e discriminar tanto cores quanto objetos. Perfeito. É importante que uma criança dessa idade já use os objetos com a função que eles têm. Então, os brinquedos, usar da forma com que eles são inseridos. Então, se é um chocalho, ela aprende sozinha, sem ser pela imitação de um adulto, que aquele chocalho, pela inferência, pela qualidade do objeto, ela entenda que aquilo serve para fazer barulhos, para buscar sons. É importante que ela entenda que uma bola, sozinha, ela explore e entenda as características, as funções que uma bola pode ter para jogar, para rolar.
As crianças com autismo ou com atraso no desenvolvimento cognitivo geralmente têm atraso motor associado. Então, uma das coisas que a gente avalia também é a motricidade fina, porque uma criança de aproximadamente 1 ano e 1 ano e meio já precisa conseguir, por exemplo, colocar 3 blocos em cima do outro e conseguir fazer isso com habilidade antes deles caírem. Então, pelo menos empilhar 3 grandes blocos sozinha, né? Outra coisa importante, também interessante, é o riscar papéis. Então, se ela pega uma caneta, um giz ou um lápis e entende riscar o papel de uma forma não esperada para um desenho apropriadamente, mas se ela já tem a intenção de riscar, entender que aquele lápis é para riscar e segura o lápis com firmeza para conseguir chegar nesse objetivo. Motricidade grossa também é importante avaliar justamente pelo mesmo fator. Então, por exemplo, uma criança com 1 ano e meio, ela precisa já desviar de objetos que estejam no chão. Ela precisa compartilhar a atenção entre o objetivo que ela tem e alguma coisa que esteja pelo caminho. As crianças com autismo geralmente passam por cima, pisam em cima, não desviam de onde elas têm um obstáculo. Outra coisa importante seria se ela pontapeia uma bola, se ela chuta uma bola. Ela entende e consegue fazer isso de uma forma adequada, ou seja, sem cair, sem perder o equilíbrio. Se ela cair, ela consegue apoiar as mãozinhas, ela não cai, se machuca, bate a cabecinha. Se ela já tem essa noção de apoio, de comportamento que a gente chama muito de reflexo, né? Comportamentos reflexos. Se ela Para se proteger, né? pra Quando se livrar. acontece algum imprevisto, ela precisa ter a postura antecipatória de se proteger. Exatamente. O comportamento reflexo. As crianças com autismo também tendem a ter um pouco mais de comportamentos de birra, de auto e heteroagressões também. Justamente porque elas não conseguem se comunicar e porque elas são mais sensíveis e menos tolerantes a algumas coisas, de tudo que nós falamos, das questões sensoriais e das dificuldades de linguagem, de interação social, então elas tendem a se desregular mais facilmente. Então, essa criança apresenta comportamentos de birra, de se jogar no chão, apresenta rompantes ou do nada, ou estímulos muito simples e sutis já fazem com que ela se desregule com facilidade. Outra coisa interessante seria se ela envolve-se voluntariamente em jogos de até 5 minutos, seja no chão, seja na cadeira, na mesinha ali, quando alguém está brincando. Se ela tem essa vontade ou essa interação e mantém ali uma atenção entre uns 5 minutinhos, Junto mais ou menos, com os outras outros, pessoas, né? exatamente. Se ela busca e permanece ali por pelo menos 5 minutos. Exatamente. É importante, mesmo que muito pequenininhas, a criança de 1 ano e 1 ano e meio já comece a usar copo aberto, garfo já para colocar dentro da boca alguma coisa que tenha espetado e colher. É muito comum os pais não terem a noção de que com 1 ano e pouquinho já precisam estimular esses comportamentos de independência e acabem fazendo pela criança, só que isso estimula, ela fazer sozinha estimula motricidade, atenção, uma série de habilidades que são importantes e que são pré-requisitos para próximas. Então é bem comum os pais não saberem e acabarem deixando essa criança muito dependente e menos estimulada ainda, né? Exatamente. Outra coisa interessante seria se essa criança já se alimenta sozinha. É. Se ela já senta na mesinha, se ela sabe que vai vir o pratinho dela, se ela vai ter toda essa noção. Muitas vezes é onde a gente pega os pais na avaliação, porque algumas vezes eles nem sabem se a criança já faz, por quê? Pela correria do dia a dia, já coloca comidinha, já desce garganta abaixo e ninguém sabe se a criança faz. Então é importante que eles já tenham desde muito cedo essas habilidades. É comum, muito comum que as crianças façam tudo isso assistindo televisão ou um tablet. Porque os pais ficam muito aflitos se ela come direito e dessa forma eles conseguem dar mais comida para as crianças, mas elas não prestam atenção em nada do que está acontecendo, não desenvolvem autonomia e independência, não sentem sabor, textura dos alimentos, não estimulam aí algumas áreas do cérebro que seriam importantíssimas e riquíssimas num comportamento ou num momento que esse momento ele é repetido várias vezes por dia. Então são várias oportunidades de ensino que a criança teria durante o dia que ela é poupada, então ela acaba não sendo estimulada, o que traz
mais e mais atrasos, né? Ainda sobre independência, é importante que a criança ajude a tirar a roupinha. A mãe pode até, por exemplo, na camiseta, pedir para a criança levantar e depois ela passa pela cabecinha, ou na hora de colocar a roupa, a criança precisa ter noção de onde colocar os bracinhos. Ao invés de fazer isso no piloto automático, tentem observar e estimular essas crianças a fazerem com ajuda, mas um pouco já, com alguns passos sozinhos, porque isso estimula muitas redes neurais que são importantes para o desenvolvimento da criança e que às vezes a gente nem imagina, né? Exato. Para fechar tudo isso agora, dos comportamentos esperados por uma criança entre 1 ano e 1 ano e meio, a gente pode falar um pouquinho da higiene, que ainda cai no repertório de independência pessoal. Se ela coloca as mãozinhas embaixo da água corrente, se ela tolera pentear o cabelo, assoar o nariz, se ela já joga papéis no lixo, se ela consegue colocar a roupinha dela no cesto quando tá suja. Então isso a gente nem... A maioria dos pais, quando vem para cá, eles não imaginam, mas isso é um repertório que uma criança exatamente até 18 meses já deve fazer. Espero que tenha ajudado e ajudem outros pais a prestarem atenção nos seus filhos e a buscarem ajuda se esses marcadores não são preenchidos. Esses são só alguns dos comportamentos, mas tem mais de 100 comportamentos aí nessa lista que devem ser feitos por crianças dessa idade. Ajude para que outros pais saibam disso compartilhando esse vídeo. Na quinta-feira, às 11 horas, nós vamos falar sobre os comportamentos que uma criança de 3 anos de idade já deve fazer. Então fica com a gente. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, gente.